Olá, sejam todos bem-vindos ao projeto Nos Passos de Emmanuel, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. Faremos um pequeno estudo sobre a obra Pão Nosso, o tópico 36 até o fim. Mas antes disso, eu pediria a todos que fechassem os olhos, que nós possamos acessar a espiritualidade amiga, a espiritualidade superior, acessar o Espírito Consolador, que nós possamos ser intuídos, instruídos por meio da Boa Nova, por meio das palavras deixadas pelo nosso Mestre Jesus. Cristo de Deus, Espírito Consolador, nossos protetores espirituais aqui presentes, nós agradecemos por tudo e pedimos que permaneçam em nossas vidas, hoje e sempre. Proteger principalmente aqueles que mais precisarem. Que assim seja. Pois bem, faremos então a leitura primeiro e depois o comentário. Tópico 36, até o fim. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 13. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim à finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Pois bem, eu gosto de contextualizar, então nós vamos fazer a leitura do capítulo 24, do trecho que chega até o versículo 13. Vamos lá então. Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E, passando aqui para o final, então, nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Nesse tempo que ele fala de guerras, de intrigas, de rumores de guerras, e muitos se enganarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Pois bem, Emmanuel faz a primeira observação dele, que aqui o Cristo não fala do fim dos tempos. Aqui ele fala de finalidade, até o alcance dos meus objetivos, dos meus propósitos, até que eu alcance, as minhas
né, as minhas buscas, enfim. E ele deixa bem claro que o evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Ou seja, para quem que se dirige a mensagem do Cristo? Para todos nós. E ele fala também que, né, aqui no texto bíblico, ele fala daqueles seres que estão ainda no primitivismo. E olha só a pergunta dos que fazem ao Cristo, né, na porta do templo. Então, eles mostram pela estrutura do templo, provavelmente, né, com aquela visão materialista, e eu sempre gosto de comentar isso também, provavelmente nós estávamos lá fazendo essas perguntas, olhando com olhos materialistas e mostrando a beleza do templo. E o Cristo fala, isso aí vai ser derrubado, isso aí não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, o nosso maior alicerce, o alicerce verdadeiro, é o alicerce espiritual. Por isso que não haverá fim. Então, não há fim, porque afinal de contas o Espírito é imortal. Nós temos a imortalidade inteira pela frente. Mas resta-nos pensar o seguinte, eu vou ficar por séculos a fio, vou ficar por anos e anos deixando para frente, procrastinando a minha evolução, ou eu vou agir hoje, eu vou pensar hoje. A mudança começa hoje. Então, essa é a grande mensagem. Quem serão os alcançados pela mensagem do Cristo? Todos nós, né? Deus é misericordioso, então Deus alcança todos. Lembrando no Evangelho também que o Cristo disse, nenhuma ovelha se perderá. Então, todos nós teremos a nossa oportunidade de crescermos. E nós temos a centelha divina em nós. Nós somos deuses. E resta saber como eu promovo a minha evolução moral e espiritual e como eu faço para que essa minha evolução moral e espiritual também alcance o outro. E é interessante nas perguntas que as pessoas ali fazem para o Cristo, que eles fazem para ele chegar, os discípulos também perguntaram, dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando Cristo será o fim do mundo? Eles perguntam para eles, que é uma pergunta que nós sempre nos fazemos, quando será o fim? Será que o fim está próximo? E é aquele medo, aquele pavor que muitos têm do fim dos tempos. Estamos ainda numa pandemia que já extirpou, né, umas milhões de pessoas e nós ainda estamos passando por esse medo, por esse temor e fica sempre aquela sensação de insegurança, de medo. Mas o Cristo ele fala, olha, podem ficar tranquilos, né, porque, primeiro, nenhuma ovelha se perderá e a misericórdia de Deus ela vem para todos. Mas ele adverte, e aqui nós voltamos ao texto do Emmanuel, que fala, olha, as portas do céu permanecem abertas. Mas essa porta não é escancarada, não. Né? Aquela porta estreita, elas nunca foram cerradas, mas elas estão abertas sim, mas não são portas escancaradas. Aqui há de se ter um esforço, há de se suar bastante, muitas vezes derramar sangue, principalmente em nome de Cristo, né? em nome de uma transformação de vida. É claro que, né, hoje nós temos essa grande condição que o Cristo nos deixou com o Espírito Consolador. Muitos já morreram, muitos já desencarnaram para que a Boa Nova chegasse até nós. Muitos se sacrificaram, os mártires, os primeiros mártires e aliás, todos os outros mártires do cristianismo também.
Nós falamos do primeiro mártir, Estevão, mas também nós estamos falando de outros mártires que vieram depois. O próprio Paulo, Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e para não ser crucificado como Cristo. Então, nós tivemos os precursores que deram o seu sangue, o seu suor e sangue, para que nós possamos, enfim, elevar os nossos pensamentos e que nós possamos evoluir sempre. E para que o homem se eleve até alcançar a plenitude, a superioridade espiritual, ele precisa de asas de amor e sabedoria. Mas para isso concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia, como eu já disse no início, a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Nós todos temos a centelha divina, mas a cada um conforme a sua obra. Cabe a mim promover a minha reforma íntima e, ao mesmo tempo, buscar a lei do amor, a lei do Cristo, amar ao próximo como a mim mesmo. E muita gente se desanima e prefere estacionar séculos a fio nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar, são obstinados, vão até o fim, mas o fim, não o fim de término, vão até ao fim, vão até que alcancem sim os seus objetivos, as suas metas, buscando separar aí o que é bom do que é ruim, até atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Um dia vamos alcançar a perfeição, mas até lá nós somos perfectíveis. Nós já fomos aqueles seres primitivos lá atrás, está no nosso DNA, então não tem como fugir. E de vez em quando nós acessamos esses seres primitivos, né? Afinal de contas, são humanos, então nós descendemos deles. E eles ainda estão em nós. Mas resta saber quando e como nós vamos não dar voz a esse ser primitivo, simplesmente pautado pelo instinto, mas aos sentimentos mais nobres, aos sentimentos mais elevados e principalmente praticando o amor, o perdão e, acima de tudo, a caridade. E aí sim podemos elevar sempre o nosso pensamento, elevar a nossa moral, o nosso desenvolvimento espiritual, e aí nunca teremos fim de término. Afinal de contas, somos espíritos imortais. E que esses espíritos imortais estejam sempre em evolução de acordo com o amor divino. Que assim seja.